Oi, pessoal. Certamente você já ouviu falar sobre a civilização asteca. Os astecas foram um povo originalmente seminômade mesoamericano, quer dizer, da região central das Américas, que passaram a migrar para as regiões mais ao sul em busca de terras férteis. Estima-se que eles tenham vivido entre os anos 1300 e 1521 da nossa era e, durante aquele tempo, eles conseguiram aumentar os seus territórios. Era um povo de cultura tribal muito organizado. O local de origem dos astecas, Aztlán, de acordo com a cultura asteca, realmente existiu. Aztlán era o lar ancestral de sua população e, de fato, asteca é uma palavra náhuatl, ou seja, nativa dos astecas, que significa povo de Aztlán. Diversas fontes etno-históricas do período colonial mencionam esta cidade como a origem de várias listas de grupos tribais que migraram para o centro do México. Em todas as fontes, os mexicas, como se autodenominavam, e os grupos indígenas que hoje conhecemos como astecas estão incluídos. A lenda asteca afirma que eles abandonaram suas terras ancestrais para iniciar uma peregrinação ordenada pelo deus Huitzilopochtli, que também proibiu que se chamassem de astecas. Em vez disso, deveriam se reconhecer como mexicanos ao cumprir sua missão e fundar o Império Azteca. No entanto, eles não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa. As histórias náhuatles dizem que havia 7 tribos residentes em Chicomostoc, conhecida como o lugar das 7 cavernas. Cada uma delas representava um grupo específico. São eles: Tlaxcolteca, Xochimilco, Toyowilca, Acoua, Tepanicá, Calca, Mexica. Eventualmente, essas tribos saíram de suas cavernas e se estabeleceram perto de Aztlán. Disse que, após a grande migração, cada grupo fundou uma das 7 principais cidades do estado do México. Apesar de diferentes hipóteses sobre a localização desta cidade mítica, alguns acreditam que estava no deserto do Arizona, enquanto outros afirmam que estava na ilha de Mexicaltzingo. No entanto, sendo o mito de origem da cultura asteca, é provável que Aztlán seja apenas uma metáfora ou uma alegoria da imagem comum desses 7 grupos indígenas, como acontece em outras culturas. Por excelência, a roda é a invenção de quase todas as civilizações humanas e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento dos grandes monumentos e das construções que ainda preservamos hoje em dia. No entanto, os mexicas, aparentemente, foram uma exceção. Não existem evidências arqueológicas que confirmem se essa civilização utilizou rodas na construção de suas estruturas. No entanto, a falta de evidências arqueológicas não significa necessariamente que os mexicas não conheciam o conceito de roda. Pequenas estatuetas que parecem ser brinquedos com formas de animais e rodas sob suas patas foram encontradas. Isso sugere que, embora não haja descobertas de rodas reais usadas na construção, os mexicas poderiam ter tido conhecimento da roda. As hipóteses sobre o motivo da aparente falta de uso de rodas pelos mexicas variam. Alguns acreditam que eles conheciam a roda, mas não tinham animais de cargas grandes o suficiente que justificassem ou facilitassem o seu uso. Outros apontam que a roda não é apenas utilizada para tecnologias de transporte. E é possível que os mexicas a tenham usado, mas não para cumprir esse tipo de função específica. Em última análise, o enigma sobre os mexicas utilizaram rodas em sua civilização permanece um mistério sem uma resposta definitiva. Teotihuacan, uma das primeiras cidades do hemisfério ocidental, está localizada onde é hoje a cidade do México. Esta cidade atingiu seu auge entre os anos 100 a.C. e 650 d.C. e era uma metrópole enorme e desenvolvida. No entanto, até hoje, ninguém sabe com certeza quem a construiu. Quando os conquistadores chegaram à América, a cidade de Teotihuacan já estava ocupada pelos astecas, porém, não foram eles que a construíram. Estima-se que a cidade tinha cerca de 1000 anos de idade antes de ser ocupada pelos mexicas e cerca de 500 anos antes que os indígenas maias chegassem pela primeira vez ao México. Embora tenha havido uma hipótese que sugeria que os toltecas foram os construtores de Teotihuacan, os vestígios arqueológicos indicam que a estrutura da cidade já estava estabelecida muito antes de os toltecas a ocuparem.
Acredita-se que a construção de Teotihuacan começou por volta do ano 400 a.C., ao redor de uma caverna. Seus primeiros habitantes construíram um templo sobre essa caverna e, a partir daí, expandiram seus assentamentos ao redor até que a cidade se tornou uma metrópole. A evidência arqueológica sugere que Teotihuacan foi lar de várias culturas mesoamericanas, incluindo maias, mixtecas e zapotecas. Uma hipótese levanta a possibilidade de uma erupção vulcânica possa ter forçado uma migração em massa para esta área, e essa onda de migrantes pode ter construído o primeiro assentamento como refúgio. No entanto, a identidade exata dos construtores originais de Teotihuacan ainda é um mistério não resolvido. Moctezuma II foi o 9º imperador do Império Mexica, reinando entre os anos 1502 ou 1503 e 1520. Durante seu governo ocorreu o primeiro contato entre os exploradores europeus e a civilização mexica. Durante seu período, o Império Mexica atingiu sua maior expansão territorial, expandindo-se do centro do México para territórios no sul, incluindo Chiapas. Moctezuma, considerado um semideus, morreu durante a primeira fase da conquista espanhola, liderada no México pelo conquistador Hernán Cortés. Sua morte é considerada um ponto de ruptura nas relações entre mexicas e europeus, desencadeando uma guerra brutal entre indígenas e conquistadores. Apesar de sua importância histórica, ainda não está claro quem causou sua morte. De acordo com as crônicas espanholas, os próprios mexicas apedrejaram Moctezuma até a morte porque ele não soube reconhecer e proteger seu povo contra os ataques dos conquistadores. Em contrapartida, as crônicas mexicas apontam os espanhóis como responsáveis por sua morte. A única coisa que se sabe com certeza é que eles lançaram o corpo do imperador Moctezuma nos canais da cidade. Quando os conquistadores europeus liderados por Hernán Cortés chegaram a Tenochtitlan, a capital do Império Mexica, em 1519, encontraram uma civilização em seu auge. No entanto, logo surgiram tensões. Por um lado, os mexicas não estavam dispostos a se submeter e, por outro, os espanhóis cobiçavam a riqueza de ouro mexica. Além da conta que, em uma noite de 1520, enquanto os mexicas celebravam o festival de Huitzilopochtli no grande templo de Tenochtitlan, um grupo de soldados espanhóis os trancou no templo e cometeu um massacre contra centenas de mexicas. Embora os espanhóis alegassem que o fizeram para evitar as oferendas de vidas humanas feitas durante o festival, as fontes indígenas apontaram a ambição dos espanhóis como motivo principal. Após esse massacre, os espanhóis se rebelaram contra os mexicas, sequestraram Moctezuma e o mantiveram como refém para garantir sua segurança. No entanto, a situação se tornou insustentável e os espanhóis fugiram no meio da noite no início de julho. Disse que levaram consigo cada pedaço de ouro, prata ou pedras preciosas que puderam carregar, mas não escaparam rápido o suficiente. Os mexicas perceberam a fuga e o roubo, alcançando os conquistadores e atacando muitos deles na mesma noite. Foi durante essa fuga que ocorreu a morte de Moctezuma. É nesse momento que entra em cena a lenda do tesouro. Os soldados espanhóis lançaram o ouro e as pedras preciosas nas águas que cercavam a calçada da cidade mexica para aliviar sua carga. Esse é o seu plano! Mas e o ouro? Eu sei! Cortés sobreviveu à perseguição e voltou um ano depois com um exército maior, saqueando completamente Tenochtitlan, capturando o novo imperador e destruindo o grande império azteca. No entanto, diz a lenda que eles nunca conseguiram encontrar o tesouro. Alguns afirmam que, durante o ano em que os espanhóis não estiveram presentes, os mexicas retiraram o ouro e o levaram para um local desconhecido. Apesar de séculos de debates sobre o paradeiro do tesouro, inclusive especulações sobre seu transporte para o norte, para territórios que atualmente fazem parte dos Estados Unidos, a verdade, gente, é que até hoje ninguém sabe onde ele está. Os astecas possuíam uma formação que poderia ser comparada a uma torre de crânios. Francisco López de Gómara, um cronista da época,
relatou em uma de suas obras a descoberta de um muro composto por caveiras diante da entrada principal do templo de Tecnotitlan. Ele baseou sua descrição em depoimentos de outros cronistas e militares que participaram da chegada de Hernán Cortés à cidade asteca em 1521. Conforme o relato de López de Gómara, esse ossuário havia sido erguido com cabeças de homens capturados em batalhas e posteriormente sacrificados com facas. Embora naquela época isso pudesse soar como uma narrativa lendária ou exagerada, em 2018, um grupo de pesquisadores fez uma descoberta que confirma essas alegações. Essa descoberta ocorreu na atual cidade do México, onde foram encontrados 676 crânios distintos. O muro formado por crânios tinha uma finalidade distinta daquela que foi inicialmente especulada nas crônicas dos conquistadores. Enquanto se supunha que os crânios pertenceram a inimigos ou invasores derrotados com o intuito de desencorajar potenciais agressores, as evidências arqueológicas revelaram uma perspectiva diferente. Dentre as 676 caveiras desenterradas, foi identificado material genético de mulheres e crianças, o que causou surpresa entre os pesquisadores, uma vez que se esperava encontrar exclusivamente jovens do sexo masculino, presumivelmente guerreiros. Essa descoberta sugere que o vasto ossário não era composto por adversários dos astecas e não servia a propósitos militares, como se acreditava inicialmente. Em vez disso, especula-se que os crânios pertencessem a indivíduos sacrificados em rituais religiosos. Nesse contexto, a estrutura circular em forma de templo ou altar, feita com as cabeças recentemente decepadas das vítimas, poderia ser parte de uma oferenda ao sol, como parte das práticas religiosas mesoamericanas. Portanto, acredita-se que essas caveiras fossem destinadas a rituais religiosos, uma vez de representarem troféus de guerra. Descobertas arqueológicas revelaram que a cidade de Teotihuacan exercia uma forte influência sobre as comunidades vizinhas. Os produtos de Teotihuacan eram amplamente comercializados na região, e suas crenças deixavam uma marca em todas as religiões da Mesoamérica. Apesar de ainda não termos uma compreensão completa de como Teotihuacan alcançou esse domínio e influência, existem várias teorias a serem consideradas. Uma possibilidade é que outras comunidades tenham olhado com admiração e assombro para as proezas da grande cidade, o que pode ter contribuído para sua reputação e seu prestígio. Outra hipótese é que Teotihuacan tenha consolidado seu poder de forma mais convencional, possivelmente por meio da força. Numerosos afrescos em Teotihuacan retratam os guerreiros encarregados de proteger a cidade. Esses guerreiros desempenhavam um papel vital na manutenção da ordem e da segurança, utilizando uma espécie de proteção ocular feita de conchas para salvaguardar seus olhos. Tinham ornamentos de plumas adornando suas cabeças e empunhavam armas para arremessar dardos. Acredita-se que esses guerreiros fossem responsáveis pelo controle da população. Além disso, Teotihuacan abrigava o Templo da Serpente Emplumada, destinado às celebrações de caráter bélico. Essa construção ostentava esculturas representando o deus Quetzalcóatl. Após a conclusão do templo, rituais de sacrifício humano eram realizados, resultando na execução de aproximadamente, 200 indivíduos com as mãos amarradas às costas, seguida pela incineração em covas localizadas nas proximidades do templo. Que horror! Esses rituais e o poder militar podem ter contribuído significativamente para a influência e o domínio de Teotihuacan sobre outras comunidades na região. Agora, qual era a finalidade dos túneis secretos sob a cidade de Teotihuacan? A antiga cidade mesoamericana possuía uma rede de túneis longos e profundos que se estendiam até o pátio principal da cidade. Esses caminhos subterrâneos eram confidenciais e eram usados para propósitos enigmáticos. A existência dessas passagens secretas veio à tona quando um buraco apareceu na base do Templo da Serpente Emplumada. O primeiro túnel descoberto tinha cerca de 100 metros de comprimento, conectando o templo ao pátio central da cidade. Aqueles que entravam nesses túneis tinham que atravessar uma câmara em formato de cruz e, em alguns casos, realizar um gesto especial enquanto percorria o túnel.
A verdadeira razão por trás da existência dessas passagens secretas e seu propósito ainda permanece um enigma. Acredita-se que possam ter tido significados religiosos ou rituais para os habitantes de Teotihuacan, mas não se chegou a uma conclusão definitiva sobre a sua função. Esses túneis exemplificam a complexidade e o mistério que envolvem a antiga cidade de Teotihuacan e sua cultura. Por outro lado, há a crença de que os túneis secretos sob a cidade de Teotihuacan foram empregados em rituais de oferenda aos deuses. Dentro dessa câmara, em formato de cruz, foram descobertas algumas dádivas, como colares elaborados, pequenas esculturas de cerâmica e até mesmo pele humana. No entanto, um enigma adicional cerca esses túneis. Há aproximadamente 1.800 anos, por motivos desconhecidos, esses corredores ocultos foram obstruídos com grandes rochas. A autoria dessa ação e a razão por trás dela ainda são incertas. Esse mistério acrescenta um nível extra de perplexidade à antiga cidade de Teotihuacan e às suas práticas cerimoniais. Teotihuacan já estava em estado de desolação quando os mexicas chegaram à Mesoamérica. Naquela época, as comunidades astecas encontraram vestígios de uma cidade que havia entrado em decadência, porém, não sabiam o porquê nem o que havia desencadeado esse declínio. A teoria mais difundida sugere que ocorreu uma revolta violenta por volta dos anos 750 d.C. Os povos que haviam sido compelidos a residir nos arredores da cidade se insurgiram contra a elite mexicana. Coincidentemente, nesse mesmo período, acredita-se que uma intensa seca castigou a região, agravando a situação dos habitantes mais desfavorecidos. Estima-se que essa conjunção de fatores tenha instigado a revolta, durante a qual a cidade foi consumida pelas chamas. Com a queda da cidade, teve início um movimento migratório. A comunidade abandonou os destroços, se dispersou e começou a estabelecer novas comunidades em outras regiões. Em grande parte, a fé dos mexicas derivou das crenças religiosas de seus antecessores que habitaram Teotihuacan. As ruínas dessa cidade permaneceram intocadas e desabitadas por cerca de 6 séculos, até a chegada das primeiras comunidades astecas, por volta do século XIV. Os astecas, por acaso, tropeçaram na cidade de Teotihuacan, talvez depois de perambularem pela selva durante sua migração. Ao se depararem com a cidade de grandeza impressionante, mesmo em estado de ruína, com estruturas imponentes e altas, os astecas a reverenciaram como algo divino. Acreditam que Teotihuacan era uma cidade erigida pelos próprios deuses. Jamais tinham visto um lugar de tamanha grandiosidade e progresso, levando-os a concluir que essa cidade era o local onde os deuses se autossacrificavam para renascer, uma espécie de berço da criação do mundo. Uma teoria sugere que muitas das crenças religiosas que identificamos como características dos astecas, na realidade, não eram originais de sua cultura, mas sim adotadas das civilizações prévias em Teotihuacan. Os astecas adotaram a adoração da serpente emplumada, a quem denominaram Quetzalcoatl, e emularam as pirâmides e os rituais de sacrifício praticados por seus predecessores em Teotihuacan. Isso aponta para uma influência cultural e religiosa significativa de Teotihuacan sobre a civilização asteca. Uma hipótese considera que a epidemia pode ter sido um fator significativo na queda dos astecas. Cientistas do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana, da Universidade de Harvard e do Instituto de Antropologia e História do México publicaram em 2018 evidências de uma possível epidemia entre os astecas. Eles analisaram DNA antigo encontrado em esqueletos enterrados em uma vala comum e identificaram a presença de salmonela, que causa a febre tifoide. Registros históricos descrevem uma epidemia entre 1545 e 1550 nas regiões do México e da Guatemala, considerada uma das piores da história. A doença provoca febre intensa, dores, vômitos e sangramento nos olhos e nariz. Determinar doenças em registros históricos é desafiador, pois muitas vezes não deixam vestígios nos ossos. No entanto, o estudo do DNA é fundamental nesses casos. A pesquisa analisou 29 esqueletos, encontrando salmonela em 10 deles. Ao sequenciar o genoma da bactéria,
descobriu-se que era uma subespécie causadora de uma forma particularmente fatal de febre tifoide. A principal teoria é a de que a epidemia pode ter sido introduzida pelos conquistadores europeus, embora não haja confirmação disso. É possível que essa cepa de salmonela tenha agido em conjunto com outra doença, contribuindo para as mortes em larga escala. Atualmente, essa variante de salmonela é rara na Europa e América, com casos mais recentes na África e na Ásia. E aí, você já conhecia esses detalhes sobre os astecas? Hein? Cada nome complicado, né? Deixa aí nos comentários e até a próxima.